Olá, exploradores da história! Quando pensamos na Grande Muralha da China, o que vem à mente? Uma longa serpente de pedra subindo e descendo montanhas, certo? Mas e se eu te dissesse que a muralha era muito mais do que apenas um muro? Ela era, na verdade, um dos sistemas de defesa mais sofisticados e inteligentes já criados. Uma verdadeira maravilha de engenharia militar, logística e comunicação. Hoje, vamos desvendar os segredos escondidos nas pedras e torres da Grande Muralha. Vamos descobrir como a China antiga conseguiu manter um exército de milhares de homens em locais remotos, como eles se alimentavam. E, o mais incrível de tudo, como criaram uma internet da antiguidade para se comunicar quase instantaneamente. Prepare-se, porque a história que você conhece está prestes a ganhar uma nova dimensão. Para começar, vamos entender como as tropas eram organizadas. A muralha não era simplesmente uma linha contínua, guardada por soldados aleatórios. Durante a dinastia Ming, por exemplo, ela foi dividida em distritos militares estratégicos, como o famoso distrito de Jizhou. Cada distrito tinha um comando central, que podia mover tropas rapidamente para onde fossem mais necessárias, como um general movendo peças em um tabuleiro de xadrez gigante. Mas como alimentar todo esse exército? Levar comida para as montanhas remotas seria um pesadelo logístico e caríssimo. A solução foi genial: o sistema Tongtian. Basicamente, as guarnições eram transformadas em colônias militares autossuficientes. Os soldados não passavam o dia todo apenas vigiando. Parte do seu tempo era dedicada à agricultura, cultivando terras próximas à muralha. Eles plantavam seus próprios grãos e criavam animais, garantindo o sustento da tropa e reduzindo drasticamente a dependência de suprimentos vindos de longe. E onde esses soldados viviam? As imponentes torres de vigia que vemos pontilhando a muralha a cada poucas centenas de metros não eram apenas postos de observação. Elas eram mini-quartéis. Dentro dessas estruturas robustas, grupos de 10 a 50 soldados viviam em turnos. As torres ofereciam abrigo contra o clima rigoroso da região, com invernos congelantes e verões escaldantes, e, claro, proteção contra ataques surpresa. A vida ali era dura e isolada, mas essencial para a defesa do império. Agora, imagine o desafio: manter milhares de homens armados e alimentados por mais de 6.000 quilômetros de terreno montanhoso. A logística por trás da Grande Muralha era simplesmente monumental. Cada torre de vigia era também um depósito estratégico. Os andares inferiores, ou salas internas, eram projetados para armazenar suprimentos vitais. Estoques de grãos para os soldados e forragem para os cavalos eram mantidos em segurança, protegidos da umidade e de pragas. A água era outro recurso crítico, especialmente durante um cerco. Muitas seções da muralha incorporavam sistemas engenhosos de captação de água da chuva. A água era canalizada para cisternas subterrâneas, verdadeiros reservatórios que garantiam o abastecimento por longos períodos. Sem essa previdência, uma guarnição poderia ser facilmente derrotada pela sede. E as armas? Cada torre era um pequeno arsenal. Registros históricos mostram que havia um estoque padrão de armamentos. Isso incluía bestas pesadas, capazes de disparar projéteis com força suficiente para perfurar armaduras. Potes de cerâmica cheios de pólvora que funcionavam como granadas rudimentares. E pilhas de pedras pesadas, prontas para serem lançadas sobre qualquer inimigo que ousasse se aproximar da base da muralha. Era um sistema de defesa em camadas, projetado para repelir ataques com força máxima. Tudo isso é impressionante, mas a verdadeira genialidade da Grande Muralha estava em sua capacidade de comunicação. Pense nisso.
A maior vantagem de um exército invasor, como as hordas nômades, era a velocidade. Eles podiam atacar um ponto fraco antes que as tropas de reforço chegassem. A muralha neutralizou essa vantagem com um sistema de alerta que funcionava como a internet da antiguidade, transmitindo informações muito mais rápido do que qualquer cavalo poderia galopar. O sistema era baseado em uma rede de torres de sinalização, ou Beacon Towers. Essas torres eram posicionadas estrategicamente, muitas vezes no topo de picos altos, até mesmo fora da linha principal da muralha, para garantir a máxima visibilidade. A linha de visão de uma torre alcançava a próxima, e assim por diante, criando uma cadeia de comunicação ininterrupta por centenas de quilômetros. Durante o dia, o sinal era a fumaça, mas não era uma fumaça qualquer. Para garantir que fosse densa, escura e visível a grandes distâncias, os soldados queimavam uma mistura especial, que incluía esterco de lobo seco, enxofre e salitre. Essa receita peculiar criava uma fumaça preta e espessa, inconfundível no horizonte. À noite, a comunicação era feita com fogo. Grandes fogueiras e tochas eram acesas no topo das torres, criando um sinal luminoso que podia ser visto a quilômetros de distância na escuridão. E se a visibilidade fosse ruim, por causa de neblina ou chuva forte, eles tinham uma solução para isso também: sinais sonoros, tambores, gongos e até disparos de canhões de sinalização ecoavam pelos vales, alertando sobre o perigo iminente. O mais incrível é que o sistema não apenas alertava sobre um ataque, mas também transmitia informações detalhadas sobre a força do inimigo. Havia um código rigoroso, especialmente durante a dinastia Ming. Não era apenas estamos sendo atacados, mas sim estamos sendo atacados por X número de soldados. O C era simples e eficaz. Uma coluna de fumaça durante o dia ou um disparo de canhão à noite significava a aproximação de cerca de 100 invasores. 2 colunas de fumaça ou 2 disparos indicavam um grupo maior, em torno de 500 inimigos. 3 colunas ou 3 tiros sinalizavam uma ameaça séria, com mais de 1000 invasores. E se 5 colunas de fumaça subissem aos céus, ou 5 tiros de canhão ecoassem pelas montanhas, era um alerta máximo, uma invasão em grande escala, com mais de 5.000 guerreiros se aproximando. Essa informação era vital. Em questão de horas, uma mensagem podia viajar centenas de quilômetros ao longo da muralha, de torre em torre. O comando central ficava sabendo não apenas onde o ataque estava acontecendo, mas também a dimensão da ameaça. Isso permitia que eles enviassem o número exato de reforços necessários para o local certo, no tempo certo. Era um sistema de inteligência e resposta rápida, que estava séculos à frente de seu tempo. Então, da próxima vez que você vir uma imagem da Grande Muralha, não veja apenas um muro. Veja um organismo vivo e interconectado. Um sistema complexo de guarnições autossuficientes, depósitos logísticos e uma rede de comunicação ultra-rápida que protegia um império. A Grande Muralha não era uma barreira passiva. Era um sistema de defesa ativo, inteligente e mortal, um verdadeiro testemunho da engenhosidade humana. Espero que você tenha gostado de desvendar esses segredos comigo. A história está cheia de maravilhas como essa, esperando para serem descobertas. Se você curtiu essa viagem ao passado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Muito obrigado por assistir e até a próxima.